Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui mais de 500 vídeos aqui embaixo para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Controle de Estoques. Aula de bolso que pertence à disciplina Administração da Produção e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Leonardo Sampaio, lá da UP, Universidade de Pernambuco. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Wag Haga Waga! Nossa, Martin! O Carga Rápida vai começar! Corra, Martin, corra! O Carga Rápida! Temos que assistir o Carga Rápida! Eu tenho que me inscrever no canal e ainda tenho que dar um joinha e fazer comentário! Vamos, doutor! O Carga Rápida vai começar! Carga Rápida! Carga Rápida! Certo, Martin! Mas não esqueça, se inscreva no Carga Rápida e dê joinha no Carga Rápida! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Controle de Estoques e pertence à disciplina Administração da Produção. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Leonardo Sampaio, lá da UP, Universidade de Pernambuco. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas! Para tratarmos de controle de estoques, primeiro precisamos entender o que é um estoque e quais são os tipos de estoques que existem. O estoque é um acúmulo de recursos para viabilizar operações. Perceba, se nós tivermos uma indústria, uma organização produtiva, esta organização produtiva recebe a matéria-prima, essa matéria-prima entra dentro da organização para posteriormente ser distribuída. Esta entrada, esse descarregamento da matéria-prima que veio através de um transporte, por exemplo, usualmente no Brasil, o transporte se dá através de caminhões. Então a carreta chega, descarrega a carreta na empresa, na indústria de transformação, a indústria produtiva, e este local que recebe verifica se o que foi comprado e a quantidade que foi comprada está em conformidade ao que foi pedido, recebe esse material chamado matéria-prima, porque é matéria-prima porque será transformada. Essa matéria-prima, então, é armazenada em um local, em prateleiras, em pallets, ela é armazenada em um local. E este local de recebimento é chamado de estoque de matéria-prima. Então, esse estoque de matéria-prima recebe o que foi comprado
de matéria-prima. Ele recebe e armazena. Ele armazena em função da data de entrada. É importante, pois algumas matérias-primas que entram são perecíveis, ou seja, tem prazo de validade. Então ele recebe, verifica a quantidade, o que é a quantidade, a data de validade dessa matéria-prima e estoca essa matéria-prima. Por isso é chamado estoque de matéria-prima. Posteriormente, avançando nesta definição, o estoque de matéria-prima permite compras econômicas. Perceba, pode ocorrer no mercado de venda que exista alguma vantagem de compra, ou seja, o preço da matéria-prima está muito abaixo do mercado. Nesta condição, o comprador de matéria-prima pode comprar uma grande quantidade, mesmo que ele não tenha, porque vale mais a pena investir na matéria-prima do que no mercado financeiro. Então o comprador conversa com o presidente da empresa e fala, olha, esta matéria-prima está num preço muito baixo. Será que não vale a pena investir na matéria-prima, guardá-la no nosso estoque de matéria-prima, porque está valendo mais estocar matéria-prima do que investir no mercado financeiro? Então, o estoque de matéria-prima, por vezes, permite compras econômicas. Também, o estoque de matéria-prima previne sazonalidades de suprimentos. Por exemplo, vamos supor que a nossa indústria ela fabrique produtos natalinos. E nesta condição, como a venda de produtos natalinos se dá em um período e a venda é muito grande, por vezes é necessário comprar matéria-prima muito antes, estocá-la para depois produzir, porque o mercado todo vai faltar aquela matéria-prima, por exemplo, para produzir árvores de Natal. Então, existem estas grandes vantagens e estas condições de estoque de matéria-prima. Posteriormente, neste estoque de matéria-prima, será utilizado na produção, ou seja, temos um estoque de matéria-prima, a área produtiva irá requisitar esta matéria-prima para levá-la no ambiente produtivo das máquinas e equipamentos que transformam a matéria-prima, modificam essa matéria-prima. Então, existem carrinhos de transporte, existem empilhadeiras de transporte, existem pallets e embalagens de transporte. E mais, inclusive insumos que podem ser necessários na modificação dessa matéria-prima. Por exemplo, faquinhas para rebarbar uma peça, adesivos para ser colados na peça que está sendo produzida, tudo que toca o produto, que toca a matéria-prima ou produto, ele é chamado de insumo. Então, existe a modificação. E nesta área fabril, existe o estoque intermediário. E por quê? Por vezes, na produção, na modificação dessa matéria-prima, na produção do produto final, a matéria-prima passa por diversos equipamentos. E nessa condição, pode ocorrer que um equipamento intermediário se quebre. E quebrando o equipamento intermediário, a produção avança, para nesse ponto, mas ela não continua após o equipamento quebrado. E a máquina que está lá, o estoque e a matéria-prima não vai avançar após aquela máquina não irá avançar? Sim. Por vezes é interessante existir estoques intermediários próximo a toda a máquina que altera a matéria-prima. Então existe um estoque na máquina 1, estoque na máquina 2 e estoque na máquina 3. A máquina 2 quebrou? Não tem problema, a máquina 3 não precisa parar porque a máquina 2 quebrou. A máquina 3 continua operando por 2 ou 3 horas, enquanto a máquina 2 está em manutenção corretiva. A equipe de manutenção corretiva atua, repara a máquina 2 e a máquina 3, que não parou porque tinha um estoque intermediário, nem sentiu a quebra da máquina 2. E a produção continua fluindo. Então temos estoque de matéria-prima e estoques intermediários
dentro da planta, dentro da área produtiva. Matéria-prima entra na área produtiva, matéria-prima modificada e matéria-prima sai da área produtiva. Quando a matéria-prima saiu da área produtiva, ela já é um produto final. Essa matéria-prima modificada para o produto final daquela empresa, porque pode ser que esse produto final dessa empresa vá por uma outra empresa para ser modificado posteriormente, mas para a empresa que ela está, ele ainda é produto final. Então esse produto modificado, ele vai para um outro estoque. Ele vai agora para o estoque de produto. O estoque de produto, então, armazena diversos produtos que foram modificados na área fabril. E qual é a vantagem de existir um estoque de produto? Pois poderia sair da área produtiva, já entrar no caminhão e ir embora, né? Poderia ocorrer isso. Perceba, quando uma empresa decide ter um estoque de produto, ela está garantindo uma venda imediata. Falamos agora, ainda neste slide, sobre empresas que produzem produtos natalinos, por exemplo, árvores de Natal. As árvores de Natal são vendidas muito rapidamente e num período de tempo, em dezembro, muito curto. Então é interessante existir essa empresa que produz produtos natalinos, é interessante que ela tenha um estoque de produto para uma rápida entrega e um rápido ganho, um rápido retorno do capital investido. Desta maneira, o cliente então que compra o produto, recebe rapidamente, ou seja, o estoque de produto permite a rapidez de entrega ao cliente, permite a satisfação rápida do cliente. Então, desta maneira percebemos o conceito que é conceito de estoque, que é acúmulo de recursos. Quais recursos? Matéria-prima, para viabilizar operações. Quais operações? Operações de investimento no estoque de matéria-prima, operações de modificação de produção na área produtiva e operações de atendimento ao cliente no estoque de produtos. Devemos ter muito cuidado com o estoque e dos itens a serem controlados neste estoque. Afinal de contas, nem todo produto estocado possui o mesmo valor agregado. Ou seja, nem todo produto estocado nos dá o mesmo retorno financeiro, o mesmo lucro. A curva ABC nos auxilia na determinação de quais são os produtos, o grupo de produtos com maior valor agregado. Se olharmos a curva ABC, perceberemos que o eixo X possui um número de itens, um número de produtos que temos no estoque, mas é o número de produtos acumulado. E o eixo Y possui o valor de lucro acumulado. Por que o valor de lucro e não o preço do produto? Porque podemos ter um item pequeno, que pode ser vendido em grande quantidade, e na relação, ele dá o lucro desse produto unitário é pequeno, mas quando o volume dele vendido, nos dá um grande valor de retorno. Perceba então que devemos então trabalhar com valores acumulados por causa disso. Por vezes, um grande produto que dê um lucro muito grande é um item só, porém, um outro item que tem um lucro pequenininho, mas vende muito daquele item, nos dá um lucro muito maior do que um produto grande. Então, a curva ABC considera isso. Perceba, então, que para a determinação da curva ABC, vamos ter que fazer famílias de produtos, onde teremos a família dos produtos A, família dos produtos B e a família dos produtos C, onde a família dos produtos A corresponderão a 20% dos produtos do estoque. E corresponderão a 20%, porém nos dará o maior lucro, nos dará 80% do lucro. Sim, uma pequena quantidade de produtos, 20% do produto, nos dará
80% de lucro. Esta é a família A, é a família dos grupos, a família de produtos mais importantes. E passaremos agora para a família dos produtos B. Somando 20 mais 30%, teremos 50% dos produtos estocados. Ou seja, 30%, a família B corresponde a 30% dos produtos que temos no estoque. No total é 50%. E nos totalizará, então, 95% de lucro, pois a família B corresponde a 30% dos produtos no estoque e que nos dão apenas 15% de lucro. Veja, agora 30% do que temos no estoque nos dá apenas 15% de lucro. E assim avançamos para a família dos produtos C, família dos itens C. A família dos itens C corresponde a 50% dos produtos que temos no estoque. 50% dos produtos no estoque, porém, nos dá apenas 5% de lucro. E aí totalizamos, então, 100% do lucro que esperado no mês e 100% dos produtos que temos no estoque. Vamos entender isto melhor através de um exemplo. Vamos então no nosso exemplo. Esse nosso exemplo é uma loja que vende bebidas. Essa loja, pode ser aquela lojinha de posto de gasolina que vende bebidas, ela tem a seguinte venda diária. Então temos uma relação de vendas diárias. Ela vende por dia 10 uísques importados, 20 vodkas, 70 cervejas nacionais, 30 cervejas importadas e 5 gins. Nessas vendas diárias, nós temos o lucro unitário. Sempre falamos em lucro aqui. Para termos os nossos dados, temos que saber os produtos e o lucro, não o preço. Porque vemos que cada item, cada produto tem um lucro diferenciado. Então perceba, cada uísque nos dá um lucro unitário de R$200. Cada vodka nos dá um lucro unitário de R$15. Cada cerveja nacional nos dá um lucro de apenas R$3. Cada cerveja importada nos dá um lucro unitário de R$6. E cada gin nos dá um lucro unitário de R$20. Perceba aqui que se nós olharmos assim, só olhando o lucro, vamos falar, nossa, o uísque importado é o mais importante, R$200 de lucro. Mas será que é verdade? Afinal de contas, vendemos 70 cervejas no mês? E vendemos apenas 10 uísques? Vamos ver então. Para tanto, sabemos então, vamos montar a nossa curva ABC e sabemos que no eixo X teremos que pôr os itens. E sabemos então aqui que teremos 5 tipos de produtos no estoque. Ou seja, nosso eixo X terá 5 produtos. E também então teremos agora o eixo Y. O eixo Y corresponde aos valores. Então temos 10 uísques importados vezes R$200. Cada unidade teremos R$2.000 por dia de entrada em lucro dado por uísque. Para a vodka, 20 vodkas a R$15, R$300 total de lucro. 70 cervejas nacionais a R$3 o lucro nos dá R$210 no mês, no dia de lucro. 30 cervejas importadas, então R$6, 180 e 5 gins a R$20, 5 vezes 20 dá R$100 de lucro. Então aqui temos, então, o eixo X, 5 produtos, e agora temos os valores de lucro de cada item no estoque. Isso nos dá, então, se olharmos no eixo Y os valores, estes valores do eixo Y deverão se encaixar ali entre 80%, 95% e 100%. Perceba então, como vamos montar? Nós vamos montar uma ordem decrescente de valores. E por quê?
Porque estamos montando na curva ABC e queremos, na curva ABC, no eixo X, e queremos saber a família do item A, do item B e do item C. Então, por que decrescente? Porque queremos saber qual é o grupo A, o grupo B e o grupo C. Então, esta é a ordem decrescente que vamos ter no eixo X. E como vamos saber isto? Perceba então, se nós sabemos os lucros de cada item somando, nós sabemos que todos estes itens que são vendidos durante o dia nos dão R$ 2.790 de lucro diário. Este então é o nosso eixo Y, porque o valor financeiro é o eixo Y. Vamos agora estabelecer a porcentagem, porque é o valor percentual que vamos trabalhar com valores percentuais no eixo Y. Se nós vendemos 10 uísques a R$200, nos deu R$2.000 no dia, então 2.000 dividido por 2.790 nos dá 72% de lucro. Ou seja, estes 10 uísques nos deram 72% do lucro total no dia. O uísque nos deu 72%. Vamos agora ver, então, da vodka. 300 dividido pelo valor total do dia, 2.790, nos dá 10,5 e assim sucessivamente. Cerveja nacional nos deu 210, dividido por 2.790, 7,5%. Cervejas importadas nos corresponde, então, a 6,5% e jeans, 3,5%. Então, cada item nos deu um lucro, dividido pelo lucro total, temos a porcentagem de cada item, ou seja, a porcentagem que poremos no eixo Y de cada item. Desta maneira, então, podemos separar por família. Não temos no eixo Y um valor 80%, mas temos perto. Temos 72%. Então, de certo, o nosso whisky importado é a família A. 80%. Ah, poderia somar com 10,5%? Até poderíamos ter. Poderíamos chamar. Eu, Valéria, chamei whisky importado de grupo A. Mas poderíamos aqui montar 72% mais 10,5%, daria 82,5%. Então teríamos 82,5% como família A. Eu preferi 72% é a nossa whisky importado, é a família A. E daí teríamos a família B como vodka e cerveja nacional. Se somarmos 72 com 10,5 com 7,5 dá 90%, que é perto dos 95% necessários de lucro da nossa curva ABC. Então estamos perto. Temos lá, não temos 80, mas temos 72, não temos 95, mas temos 90, e daí o item C corresponderia à cerveja importada e o jeans, e teríamos 100% total. Então temos agora, já montamos, já sabemos qual é a nossa família A, da nossa loja de bebidas. Família A, whisky importado. Família B, vodka mais cerveja nacional. Família C, que não precisamos dar muita atenção na família C. Por que não vamos dar muita atenção na família C? Veja, é 6,5 mais 3,5%. Então, dá 6, 7, 8, 9, dá 10% só de lucro. Ela corresponde, no nosso caso particular, ele corresponde a 10% do lucro. Nós temos que focar em uísque. O cliente de uísque entrou na loja, nós devemos agradá-lo, nós devemos venerá-lo, pois ele é um cliente que nos dá 72% de lucro. Vamos verificar no eixo X, então, como correspondeu isso. Temos 5 produtos total. O primeiro item corresponde a 1 sobre 5, 20%. Deu certo! Que é o que precisávamos, 20%. Os próximos itens. Temos a família B, vodka, cerveja nacional, como é o valor acumulado, somando com um whisky importado, então temos 3 dividido por 5, 3 produtos, por 5 dividido por 5 produtos, dá 60%. Não corresponde aos 50% necessário, mas chegou perto, 60% foi o que chegou mais perto dos 50%. Então está de acordo, porque temos... E por que não deu exatamente o pedido na teoria do 20%,
20% dos produtos corresponde a 80% do lucro e assim sucessivamente. Porque o número de produtos é pequeno, mas numa indústria onde teremos vários produtos, muito mais produtos, devemos encaixar muito mais próximo da nossa teoria, do nosso conceito de 20% corresponder a 80% do lucro. Então daí fizemos agora o nosso exemplo do que é a curva ABC e como vamos dar importância no nosso estoque. Perceba, um item A jamais poderá faltar no estoque. É importantíssimo. Se temos um funcionário que cuida do estoque, ele deve estar focado na compra e manter o estoque do item A. Porque corresponde a 72% do lucro daquele dia. E o item B também é importante. E o item C, ele pode deixar para... Primeiro ele começa comprando os itens A, verificando o item A, depois ele vai verificar o item B, comprar o item B, para posteriormente verificar o item C, que não corresponde a um grande lucro no faturamento diário. Percebemos então que os sistemas de controle de estoques necessitam de um conjunto de regras. Afinal de contas, temos diversos estoques. E também percebemos que a existência do estoque, o estoque é uma área onde guardamos produtos. E estas áreas estão espalhadas ao longo de toda a planta fabril, desde a entrada, desde a condição de entrada, até a condição da modificação da matéria-prima e a saída do produto acabado. Então, para esta relação de retirada de matéria-prima ou de produto, tem um nome e tem uma relação. Se olharmos de perto, então, a indústria tem uma área fabril, que é um ambiente interno, e a indústria também tem uma área que é voltada ao ambiente de vendas, que é o ambiente externo, que tem relação com o cliente. Então, o ambiente interno requisita a matéria-prima. Então, ele requisita essa matéria-prima, ele requisita um item que foi comprado. Esse item que foi comprado em uma área se chama estoque de matéria-prima. Isso que a área fabril requisita. Por sua vez, o cliente, ao comprar um produto, ele também requisita esse produto de uma área já da matéria-prima modificada. A matéria-prima modificada já é chamada de produto. Então, existe uma retirada. Então, esta relação de retirada precisa, para um entendimento, compreendermos regras e procedimentos. Como assim? Vamos analisar a seguinte situação. Vamos dar um nome para essa retirada, que é a demanda. Essa retirada, vamos chamar a retirada de demanda, que é a quantidade de um bem ou de um serviço que os consumidores desejam. Aqui o consumidor pode ser do ambiente interno, que é a área produtiva, precisa da matéria-prima para produzir, modificar a matéria-prima. Então, existe uma demanda interna. Ou o ambiente externo, onde o cliente também compra e o setor de vendas requisita esta matéria-prima modificada, chamada de produto, numa área já de produtos modificados, chamada, então, estoque de produto acabado. Vamos ver, então, esta relação de demandas. Como ocorre, quais são os procedimentos dessas demandas? Vamos avaliar a seguinte situação. Vamos supor aqui que existe uma borracharia. O Zezé da borracharia. O Zezé, ele tem uma borracharia e essa borracharia, então, tem um estoque de pneus. O produto que o Zezé vende é o pneu. Ele também presta serviço de reparo desse pneu. Mas ele vende um produto. No estoque dele tem pneus. E nós chamamos de demanda independente quando a requisição do estoque do Zezé, porque o Zezé tem um estoque, então, de um produto acabado, ele tem um estoque de produtos, o Zezé retira, quando o Zezé requisita do estoque dele um produto, porque ele teve uma relação com o cliente, que é o ambiente externo, nós chamamos de demanda independente, porque depende do mercado. Como assim depende do mercado?
Sim, a venda do Zezé está relacionada, o Zezé da borracharia, está relacionada à sazonalidade. Por exemplo, o que é sazonalidade? É o período. Existem períodos, por exemplo, as estações do ano, verão, inverno, outono, onde se vende mais. Se vende mais sorvetes no verão, não é mesmo? Então existe mais sazonalidade para o sorvete no verão. A maior índice de vendas, essa sazonalidade de venda do sorvete é no verão. No caso da borracharia do Zezé, o mercado dele, uma maior venda, de certo, é quando entra o 13º das pessoas. No fim do ano, as pessoas recebem o 13º, vão viajar, aí elas vão comprar, arrumar o carro, trocam o pneu do carro. O Zezé sabe disso. O Zezé sabe disso, dessa sazonalidade, ele conhece e já compra. Ele já vai e compra, mantém o estoque dele abastecido, mais abastecido, o estoque de produto acabado, que é o estoque de produto, já ele estoca o produto dele para a venda. Então chamamos de demanda independente quando a retirada do estoque depende do mercado, é uma condição sazonal de retirada. Vamos ver outra condição, um outro procedimento de retirada do estoque. Nós vamos chamar de demanda independente o ambiente fabril. Como assim ambiente fabril? Veja, quando falamos do Zezé, que é demanda independente e depende do mercado, nós estávamos tratando do ambiente externo. Agora vamos para o ambiente interno. Nós vamos chamar que demanda dependente quando um produto depende do outro. Como assim? Veja, o Zezé, o estoque dele tem pneus. Uma fábrica de automóveis, de certo estoque para a montagem de automóveis, tem pneus também. Agora, o pneu, a montagem do pneu, está vinculada a um automóvel. Então, vendeu o automóvel. Eu tenho que, para montar esse automóvel que foi vendido, depende de eu retirar também 4 pneus lá no estoque. Então, por isso é chamada retirada dependente de uma venda de um todo. Nós vamos retirar um item de um todo. E, para tanto, dentro deste ambiente interno, existe um setor chamado planejamento e controle de produção. Esse planejamento e controle de produção, ele é uma relação entre o ambiente interno da fábrica e o externo. O planejamento e controle de produção conversa com o ambiente externo, com vendas, fala quantos automóveis vendeu? Vendemos 10 automóveis. Então para 10 automóveis eu preciso de 40 pneus. Porque eu dependo de saber o número de automóveis para comprar o número de pneus. Ele já multiplica por 4, porque cada automóvel leva 4 pneus. Agora os automóveis, mas é step, né? Step é step de bicicleta. Então, desconsidera o pneu normal de montagem. Então, entrou 4, vendemos 10 automóveis, compramos 40 pneus. Então, uma demanda dependente, porque também ela depende de um PMP, Planejamento Mestre de Produção. Sim, atualmente até os PMPs já estão computadorizados, já fazem parte da informática. Então, quando na empresa, quando o ambiente externo de vendas vendeu, o planejamento e controle de produção vê no computador dele quantos automóveis foram vendidos, o próprio programa já faz a conta e já fala, precisa comprar pneu. E é 40, tá? Não é 10, porque vendeu 10 automóveis, ele já faz a conta para nós. Agora, então perceba, nos sistemas de controle de produção, que é a retirada do estoque, nós vamos ter a demanda, que é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam. Esse consumidor pode ser um ambiente interno ou um ambiente externo. E daí teremos também uma condição de demanda independente, porque ela é voltada ao mercado e ela não depende de um PMP, de um planejamento e controle de produção, ela não depende de um produto mestre, um produto maior, ela não depende, ela é independente. Ela depende da condição que o Zezé sabe de uma sazonalidade de venda do pneu dele. Já uma demanda dependente,
ela é um ambiente interno, onde então a retirada do estoque depende do número, a retirada em estoque depende do que foi vendido, mas é um todo. Essa quantidade que vamos retirar do estoque, ela depende de um conjunto maior, pois vamos multiplicar por um valor do que foi vendido, do item de cada item de venda. E daí então sabemos agora que vamos ter conjunto de regras e procedimentos diferentes para uma demanda interna, que depende de sazonalidade, e teremos um conjunto de regras diferente para uma demanda dependente, que depende do planejamento mestre de produção. Então, cada tipo de demanda, temos 2 tipos de demanda, e cada uma delas possui um conjunto de regras e procedimentos distintos para podermos controlar, para termos um sistema de controle de estoque, um sistema de controle de estoques eficaz. Vamos estabelecer agora, estabelecer os sistemas de controle de estoques para a demanda independente, onde demanda independente é quando o estoque tem contato com o cliente, quando os produtos do estoque têm contato com o cliente. É o caso do nosso exemplo do Zezé da borracharia. O estoque do Zezé da borracharia, os pneus que estão no estoque do Zezé da borracharia, já tem contato direto com o cliente, já vão diretamente com o cliente. Dessa maneira, então, temos sistemas de controle de estoques. Então, vamos estabelecer agora técnicas de previsão, onde previsão é ser visionário. É o empresário que é visionário, ele consegue prever o futuro, ver antecipadamente o futuro. E uma das técnicas é a previsão qualitativa, que envolve o julgamento dos vendedores. Nesse caso, temos reuniões de vendas e estabelecemos contato com cada vendedor, porque cada vendedor atinge um nicho de mercado ou um grupo de clientes, uma área de clientes. Dentro da previsão qualitativa, temos o fator de impacto. O que seria o fator de impacto? O fator de impacto é estabelecer qual é o produto independente, né, de demanda independente, que está impactando atualmente no mercado. Não significa, por exemplo, que é o produto que está sendo mais vendido. Pode ser o produto que está sendo viralizado nas redes sociais e que futuramente, por exemplo, teremos o Dia das Mães e esse produto se enquadra como um produto vendável no Dia das Mães. Então, estabelecer quais são os produtos de fator de impacto para uma data futura. Isto é uma previsão qualitativa ou uma pesquisa do mercado. Na pesquisa de mercado, de fato, existe a subjetividade, pois, afinal de contas, iremos estabelecer por cada área e perguntarmos para cada pessoa que está passando, que está naquela região, qual é o produto que ela gostaria, que ela teria o desejo de possuir. E também temos, por exemplo, o método Delphi. O método Delphi, inclusive, é utilizado quando temos um projeto e queremos estabelecer quais são os itens de risco de um projeto. Também envolve julgamento de vendedores e, no caso do método Delphi, quando é utilizado em projeto, envolve a equipe de projetos. Outra técnica de previsão é a técnica temporal. Para tanto, precisamos olhar o passado. Temos que olhar o histórico de dados. O que foi vendido, em que época do ano foi vendida, para levantar uma sazonalidade. Afinal, previsão de vendas não significa foi vendido no mês passado, está aumentando e vai continuar aumentando. Não. Por exemplo, podemos ter um produto que é o sorvete. Ele está em alta no verão, porém, a próxima estação do ano não será tão quente. E daí teremos a queda. Então, a condição histórica deve ser feita
com uma condição de avaliação de sazonalidade do produto. E por isso existem técnicas temporais para alguns tipos de produto. Não só, por exemplo, alimentos, como, por exemplo, produtos natalinos, produtos que são vendáveis na Páscoa, ovos de Páscoa. Vou contar um segredinho. Ovos de Páscoa só são vendidos na Páscoa. Existe uma sazonalidade para a venda de ovos de Páscoa. E existe outra sazonalidade para vendas de árvores de Natal. Outra técnica de previsão é a técnica de simulação. Isso todo engenheiro gosta, não é mesmo? Porque vamos utilizar o que aprendemos logo no início do curso de engenharia, que são os mínimos quadrados. Temos novamente histórico de dados, precisamos ver o passado, olhar o passado, pegar todos os dados do passado e aí estabelecer num gráfico de Descartes, XY, os pontos e traçar uma curva ideal que se aproxima perto de cada ponto. E daí conseguimos ver com a tendência da curva, prever o que ocorrerá no futuro. Tentando ser visionário com o que ocorrerá no futuro. Ainda tratando de sistemas de controle de estoques para demanda independente, vamos falar agora da gestão da data de compra. Muito importante, afinal, por exemplo, se temos o Zezé da borracharia, quando é a data que ele irá comprar o seu estoque? Quando é a data que ele irá comprar os seus pneus? Afinal, devemos lembrar que demanda independente é a demanda que tem contato com o cliente, é o ambiente externo à organização. Vamos aqui então citar um exemplo. Vamos traçar para compreender o que é uma gestão de data de compra de estoques. Vamos traçar um diagrama onde no eixo X é o tempo e o eixo Y é o estoque em número de peças a serem compradas. Desta maneira, teremos então um estoque máximo. Qual seria o estoque máximo? Seria a área física que temos na organização para armazenar as peças que serão, no caso, que farão parte do nosso estoque. Veja, se temos então a área física, podemos não utilizar toda a área física, utilizar 80%, 90% no máximo da área física para comprarmos, se quisermos, algum produto ou alguma peça fora do produto que já vendemos convencionalmente, para termos uma área estratégica. Perceba que, então, na condição do número de peças, com as vendas, quando ocorre então a retirada de estoque, como estamos tratando de demanda independente, é a própria venda. A retirada é a venda. Na demanda independente, como a retirada é a venda, vamos chamar então a demanda. O número de peças vai diminuindo em relação ao tempo. Desta maneira, existirá também uma necessidade onde ocorre o ponto do pedido. Afinal, quando o Zezé da borracharia irá fazer o pedido. Sim, o Zezé da borracharia tem consciência que ele não pode esperar zerar o estoque, pois se ele deixar zerar o estoque, no momento que ele fizer o pedido, terá um tempo de entrega, não vão entregar imediatamente, terá um tempo de entrega, e daí ele pode não conseguir entrar dinheiro e sobreviver, pois não há venda durante esse período morto de entrega. Então ele pede antes. O Zezé da borracharia vai pedir antes de zerar o estoque dele. Então o ponto do pedido é antes do estoque. Na verdade, o Zezé da borracharia sempre mantém um estoque de segurança, ele é estratégico. Ele sabe que quando ele fizer o pedido, e vai demorar um tempo para a entrega, então ele vai utilizar o estoque de segurança dele. Então, o nosso gráfico de demanda terá um ponto de pedido e um tempo de espera. Então temos o estoque, vamos ter a retirada do estoque, vai diminuindo o número de peças em relação ao tempo. Chega num ponto, o Zezé da borracharia olha o estoque dele e fala: chegou
no estoque de segurança. Ele pode até marcar no chão ou delimitar uma área que é o estoque de segurança. Ó, chegou no meu estoque de segurança. Agora eu devo fazer o pedido. Então, fisicamente, o Zezé da borracharia vai lá e inspeciona o estoque dele. Inspeciona fisicamente o estoque dele. E ele sabe que existe uma área de segurança onde ele deve fazer o pedido. Então ele passa, olha, vê, ó, chegou no meu estoque de segurança. Vai lá e compra. Vou fazer o pedido logo, porque eu tenho um tempo de espera e eu não quero zerar o estoque. É isso que ele pensa. E é esse tipo de gestão de compra que nós estamos tratando. Levando em consideração, então, um estoque de segurança e levando em consideração que temos um tempo de espera no momento que fazemos o pedido até a chegada do pedido. E daí quando chega o pedido, então aí tem a quantidade comprada e o ciclo se repete. Esse sistema de gestão de data de compra chama-se sistema de revisão contínua. Por quê? Porque o Zezé da borracharia vai lá, continuadamente, fisicamente, ele vai lá e inspeciona o estoque dele. E verifica se já atingiu a área do estoque de segurança. Por isso é chamado sistema de revisão contínua. Porém, temos um outro sistema de gestão em função da data de compra. Vamos ver um outro exemplo, um outro tipo de gestão de compra. Perceba que, do mesmo modo, teremos uma demanda, ou seja, uma retirada do estoque em função como estamos tratando sistemas de demanda independente, a retirada é função da venda. Então, ocorreu a venda, retirou do estoque, em função do tempo vai diminuindo o estoque, e daí então a curva ela declina, ela realmente diminui. Agora perceba, terá então um ponto onde ocorrerá uma compra, um tempo de espera e uma quantidade comprada. Ah, mas é diferente? Sim, perceba que não houve um ponto de pedido, aqui nessa situação não houve, o Zezé da borracharia não foi lá olhar não, ele não foi olhar o estoque. Ele não vai no estoque olhar, ele não vai. E o Zezé da borracharia, nessa situação, ele quer controlar por um computador, ele tem um computadorzinho e ele nem vai no estoque olhar. Ele tem um funcionário lá que trabalha para ele, o funcionário não olha o estoque, ele não fala nada. O Zezé da borracharia quer controlar tudo via computador. Desta maneira, então, como o Zezé da borracharia faz? Ele tem uma data que é um período de encomenda. Então os pontos entre o ponto de compra e o próximo ponto, ele sabe quais são os períodos. Ele sabe quais são os períodos de compra. Então ele sabe quando ele comprou. O Zé da borracharia ele está olhando o futuro. Mas ele sabe que no passado, já fazem 20 dias. E eu compro a cada 20 dias. Então está na hora de eu fazer a compra para o próximo mês. São 20 dias, mas demora 10 dias para entregar. Aí pronto, o próximo mês está salvo. É isso que o Zezé da borracharia faz para esse tipo de gestão. Para o próximo tipo de gestão, que é esse. E esse sistema de gestão chama-se sistema de reposição periódica. Então, no sistema de reposição periódica, o Zezé da borracharia sabe o histórico dele. Ele sabe, faz 20, por exemplo, faz 20 dias que eu comprei. Está na hora de fazer a compra. Porque eu compro sempre depois de 20 dias que eu fiz o último pedido. Então, no sistema de reposição de estoque é necessário um histórico. E saber qual é a data sempre de reposição de pedidos. Ele faz sempre o mesmo pedido. Ah, mas isso tem um problema? Sim, esse tipo de gestão tem um probleminha. E qual seria? O refúgio. Veja o que ocorre. Se na entrega vierem pneus com defeito, o senhor Zezé da borracharia vai tirar mais pneus para a satisfação do cliente. Fala, olha, eu vou trocar o pneu para você. Ele vai ter que trocar. E vai faltar a peça no estoque do Zezé. E isso pode gerar uma falta. Então, no sistema de reposição periódica, é necessário não só o histórico de compras, de data
data do mês anterior para a próxima compra, como é necessário que o Zezé da Borracharia saiba muito bem o processo dele, saiba muito para parametrizar a qualidade do que ele está vendendo. Então, perceba que apresentamos aqui dois sistemas de gestão, o sistema de revisão contínua, onde o Zezé da Borracharia vai fisicamente olhar o estoque, e o sistema de reposição periódica, onde o Zezé da Borracharia não vai até o estoque, não vai, ele vai até o computador dele, olha quais são as datas que ele comprou e executa a compra. É evidente que esse tipo de sistema de reposição periódica dá problemas para vendas sazonais, já percebemos. Mas se o Zezé está vendendo árvore de Natal, se ele está vendendo sorvete, picolé, não vai dar problema? Vai dar problema sim, isso dá problema. Mas é um sistema de reposição periódica, é um sistema de gestão de estoques. Vamos tratar agora, ainda em sistemas de controle de estoques, porém vamos tratar para uma demanda dependente. Sim, vamos falar de gestão da quantidade de compra, porém agora para uma demanda dependente, onde demanda independente é aquela que depende de um PMP, Plano Mestre de Produção. Sim, agora não é mais a borracharia do Zezé, agora é por exemplo, uma montagem de automóveis. Na montagem de automóveis existe também a peça que é o pneu. Porém, este pneu está ligado ao produto maior. Ele é um item que compõe um produto maior. E daí a necessidade de um plano mestre de produção. Pois quando esse produto maior, que é o automóvel, ele for vendido, deveremos comparar um número, uma quantidade de pneus em função do número de automóveis que foram vendidos. Por exemplo, se vendemos 100 automóveis, cada automóvel leva 4 pneus, então teremos que ter um estoque de matéria-prima 400 pneus. Isso é um PMP, isso é um plano mestre de produção. E para então a gestão da quantidade de compra de uma demanda dependente, vamos traçar então um diagrama onde o eixo X é a quantidade comprada de peças e no eixo Y serão os custos da planta produtiva. Perceba, na demanda dependente, estamos falando agora de uma área produtiva, porque não há contato com o cliente. A área produtiva é um ambiente interno, não tem contato com o cliente. E tanto é um ambiente interno que existem alguns detalhes diferentes a serem controlados. Por exemplo, sabemos que na área produtiva existem ferramentas de produção. E deveremos considerar todo o trabalho que envolve em ferramentas de produção. Por exemplo, o setup. O que é o setup? É a troca de ferramenta. Sim, em uma montagem de automóveis, sempre existe a virada de linha, vulgarmente chamada virada de linha, que é a mudança de algum detalhe do produto. Estamos produzindo um produto com uma cor, mudamos a cor do produto. Estamos produzindo um produto que tem detalhes externos de marketing e mudamos esse detalhe. E daí mudou o produto, mudou o nome do produto, apesar da característica do produto, algumas características fundamentais do produto não serem alteradas. E ocorre então algumas trocas de ferramentas. Então, teremos envolvida aqui uma equipe de troca, um lucro cessante, que é a parada, ou seja, se existir uma produção e paramos a produção para a troca de ferramenta, deixou de ter lucro, então é um lucro cessante. Temos que correr rápido, trocar a ferramenta logo, porque parou de gerar lucro, não está saindo produto lá na frente. Então, e depois quando iniciarmos a produção, nunca começa direito. Afinal, na parada de máquina ocorreu uma variação de temperatura do equipamento e pode ocorrer refugos. Todo início de equipamento, sempre as primeiras peças podem não estar em conformidade à qualidade da peça requerida e daí ocorre a separação daqueles produtos, ocorrem refugos. Então, existe um custo de parada, um custo de setup da produção.
Evidente que quanto maior a quantidade de peça, esse custo é amortizado. Sim, se paramos para trocar as ferramentas e temos um número de pessoas que só fazem a troca, que ganham um salário para isso, vamos produzir com aquela ferramenta nova muitas peças, então a amortização é muito longa, então dá para pagar bem. Agora, se trocamos a ferramenta, mas vamos produzir poucas peças, por vezes são tão poucas peças produzidas que nem paga o custo da mão de obra, ou seja, da equipe de troca de moldes, da equipe de troca de ferramentas que elas ganham por mês. Então é um problema. Sempre temos que nos preocupar. Vai trocar ferramenta? Temos um número mínimo, um número mínimo para que a produção pague no mínimo o salário da equipe de troca de ferramentas. Então, temos aqui um custo de setup. Vamos considerar aqui porque estamos falando de chão de fábrica. E temos aqui um custo de estocagem. Afinal, quanto mais produtos vamos armazenar no estoque, aquela área do estoque tem uma equipe trabalhando. Tem luz ali, temos energia elétrica trabalhando, temos empilhadeiras andando pelo estoque. Então, quanto maior o número de peças nesse estoque, precisamos movimentar mais rapidamente aquelas peças que estão ajustadas no estoque, e daí existe um custo de empilhadeira, custo de mão de obra do empilhadeirista, custo da energia elétrica do pessoal, custo da chefia do pessoal do estoque. Então temos no mínimo essas duas curvas para considerar em custos quando tratamos de demanda dependente. E nós percebemos que essas curvas se cruzam e elas podem até ser somadas. Sim, vamos somar curvas, aprendemos isso em pesquisa operacional na faculdade. Vamos pegar então a altura da primeira curva, que é a custa de setup. Vamos chamar esta altura de 1. E vamos pegar a outra altura, a altura de 2, que é a altura do custo de estocagem até o custo do setup. Vamos somar essas duas alturas. Somando as alturas 1 com a 2, teremos então uma altura maior. Vamos somar aqui as alturas. Muito bom. E vamos fazer então em cada ponto do eixo X, todos os pontos vamos somando alturas. E aí teremos uma outra curva que corresponde à somatória dos custos. Porque temos o custo de estocagem, é a somatória do custo de setup mais do gráfico do custo de estocagem mais o gráfico de custo de setup. Somando essas duas curvas, temos a somatória dos custos, que é esta curva vermelha. Veja que ela tem um valor mínimo. Então temos um valor mínimo da curva. Sabemos o mínimo e o máximo quando nos aprendemos integral, não é mesmo? Então vamos pegar o ponto de valor mínimo, que é o ponto de intersecção das curvas. O ponto de intersecção das curvas de custos nos dá a somatória de custos. Desta condição, temos então uma quantidade ótima de produção. E esse gráfico aqui que estamos estudando é chamado lote econômico. Sim, agora então, neste controle de estoque para demanda independente, temos o lote econômico, que leva em consideração ao custo de estocagem e o custo de troca de ferramenta. Então, essa é a grande importância no controle de demanda dependente, onde o engenheiro que pertence ao ambiente interno, é o engenheiro operacional, é o engenheiro de chão de fábrica, irá trabalhar e deve identificar qual é o lote econômico quando se fala em sistemas de controle de estoques. Bem, já sabemos todos os sistemas de gestão de estoques, mas agora precisamos saber qual é o estoque adequado em função dos sistemas de manufatura. Ou seja, para cada tipo de sistema de manufatura, teremos uma tratativa de gestão de estoque. E para tanto, precisamos então saber bem claramente quais são os sistemas puxados e quais são os sistemas empurrados de produção. Perceba, se temos uma indústria que recebe a matéria-prima,
podemos dizer que o sistema é empurrado, onde o estoque empurra a matéria-prima para a produção. Quando chega o caminhão de matéria-prima, abastece o estoque de matéria-prima da indústria. Então, abastece o estoque de matéria-prima da indústria e, desta maneira, então, esse estoque de matéria-prima abastece a produção e a produção, então, executa o produto que irá, então, para o estoque final, para o estoque de produto acabado. Perceba, então, que este tipo de produção, o sistema empurrado de produção, como exemplo, é um sistema de produção seriada, por exemplo, na fabricação da linha branca. Máquinas de lavar roupa são produzidas dessa maneira, refrigeradores e fogões também. E por que o sistema empurrado de produção? Perceba, uma linha de máquina de lavar roupa, de refrigerador, de fogão, na linha de montagem, na linha de produção destes produtos de linha branca, existem aproximadamente 700 pessoas envolvidas em todo o processo de fabricação dos produtos de linha branca, refrigerador, fogão e máquina de lavar roupa. E não podemos parar a produção em nenhuma hipótese, pois o lucro cessante de 700 pessoas na linha de produção é elevadíssimo. E é por isso que este tipo de produto é um sistema empurrado de produção. Nunca para de chegar matéria-prima, alimentar o estoque de matéria-prima e o estoque de matéria-prima empurrar a produção à frente. Ah, mas não há alteração de linha, não há parada de linha para troca de produto? Sim, há a virada de linha, muito rápida a virada de linha, por exemplo, para a alteração de alguma cor, no caso de um refrigerador, para a troca de um refrigerador sem freezer ou com freezer, mas é muito rápida essa linha. E aliás, um refrigerador sem freezer e com freezer, sempre existe a mesma chapa de produção, sempre existe o mesmo tipo de puxador, gavetas plásticas dentro do refrigerador. Então, na verdade, não muda a matéria-prima. O que muda são detalhes de montagem. Então, é um produto empurrado. Outro produto empurrado são as fundições. Grandes fundições. Tem um forno a alta temperatura. Esse forno não pode ser desligado. Então, uma vez que o forno de fundição está quente e está ligado, se desligarmos, poderá trincar tudo e quebrar todo o equipamento de produção de fundição. E, para tanto, sempre entra a matéria-prima e sempre ocorre a fundição. Então, isto é um sistema de produção empurrada. E nesta condição, então, temos que ajustar o nosso estoque para um sistema de produção empurrada. Já dos sistemas de gestão de estoque que vimos. Agora, existem sistemas de manufatura que são sistemas de manufatura com sistema puxado de produção, que depende, então, da venda. Vendeu o produto e daí a venda do produto, já pela venda do produto, é requisitado de estoque de produto acabado. Então daí, uma vez que ocorreu a venda, o cliente comprou o produto, o setor de vendas recebeu o pedido, já ocorre então a requisição no estoque de produto acabado. O estoque de produto acabado, então, avisa, olha, eu estou tirando o produto do estoque. Então, no computador, no próprio sistema de gestão da fábrica, falou, deu baixa no estoque de produto acabado. O planejamento e controle de produção, que tem contato com o ambiente externo e também com o ambiente interno, já dispara as compras para o estoque de matéria-prima. Então, o cliente compra, baixa estoque de produto acabado. Abaixou o estoque de produto acabado, o planejamento e controle de produção avisa, olha, começa a produzir, mas para produzir, a produção vai requisitar o estoque de matéria-prima. E daí então, o ciclo se fecha, entra o caminhão de produção, abastece o estoque de entrada de matéria-prima, a produção requisita da matéria-prima e então é feito o pedido. Nesta condição, então temos como exemplos de sistemas puxados de produção
por exemplo, ferramentarias que vendem ferramentas, por exemplo, estampos de corte, dobra e repuxo, moldes de injeção. Na verdade, não dá para estocar um molde, não dá para ter um estoque de produto acabado num molde, porque cada molde é de um jeito, é necessário um projeto. Também não dá para estocar um estampo de corte, dobra e repuxo, pois que cada estampo de corte, dobra e repuxo necessita de um projeto. Então entra o pedido, é feito o projeto e depois é tudo puxado. É puxado todo o conjunto. Ferramentarias trabalham desta maneira. Temos também montagem de veículos. Atualmente temos até sites na internet. Você vai comprar, não vou falar o nome de montadoras, mas você vai comprar um veículo, você entra no site, já faz o pedido. A própria montadora, quando tem já um lote, quando conseguiu fechar um lote econômico para a produção, é disparada a produção e aí é disparada a montagem. E temos também, vimos então essa linha de produção de automóveis, também temos, por exemplo, montagem de aeronaves. Montagem de aeronaves, lá a montagem de uma... Quando é feito o pedido de uma aeronave especial, um jato executivo, por exemplo, não pode ficar em estoque um jato executivo. Então, entra o pedido do jato executivo e a montagem se dá num local da fábrica onde chega a matéria-prima, chegam todas as peças para a montagem desse jato executivo. E os jatos executivos são vendidos com características personalizadas. E daí, então, é um sistema puxado de produção. Primeiro entra o pedido para depois ir comprando a matéria-prima. E daí temos ainda agora com os sistemas de gestão que falamos nesta aula de bolso, são aplicados, então, diferentes sistemas de gestão de estoques de produção, tanto para a manufatura de sistemas empurrados de produção, como para a manufatura de sistemas puxados de produção. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados: planejamento, programação e controle de produção, do Correia. Administração da produção e operações, do Moreira. Administração da produção, do Slack. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida Kanban, da disciplina Administração da Produção, edição 041 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. Produção em Sala Limpa, edição 051 do Engenharia Carga Rápida Tech. E Gestão de Gargalos, edição 026 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Controle de Estoques, da disciplina Administração da Produção. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Leonardo Sampaio, lá da UP, Universidade de Pernambuco. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Leonardo Sampaio. Eu espero que a aula de bolso de tema Controle de Estoques da disciplina Administração da Produção tenha correspondido todas as suas expectativas de conhecimento e necessidades
acadêmicas. Mas agora, engenheiro carga rápida, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter e siga a professora Valéria Moreno no Instagram, Elzinha no Instagram. Então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo tema de vídeo já foi enviado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Então, eu assisti o Carga Rápida, me inscrevi no Carga Rápida, dei um joinha pro Carga Rápida e até fiz um comentário pro Carga Rápida porque é muito prazeroso. O Carga Rápida é prazeroso. Nossa, Martin, você tá podre? O que foi que você comeu?